Bom, pessoal, o Fluminense entra em campo com uma escalação, para variar, bem feia, né? Bem feia. Thiago Silva vai ficar um mês parado, pelo menos. O Renato, tá claro, só vai usar o Ganso em jogos que ele considera fáceis. Então, não vai colocar o Paulo Henrique Ganso. Ele acha que o Ganso não ajuda em jogos que precisa, ou na cabeça dele, que necessita de transpiração, de correria e menos de futebol. Então, o Ganso está alijado desse processo. E ele coloca o Canóbio também, uma clara demonstração de que iria tentar impedir o Internacional de jogar. Veja o Fluminense em casa, com apoio de mais de 30 mil tricolores. O objetivo, desde o início, com a escalação, é passar o tempo para o Fluminense classificar, o que acabou acontecendo com muitas doses de emoção. Então, o Flu entra em campo com Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e o Guga novamente improvisado. O Fuentes está ainda no estaleiro, o René voltando. Meio campo, Martinelli, na verdade, Hércules, Martinelli e Nonato de volta ao time. Trio de ataque, Serna, Canóbio e Everaldo. Como é que foi a história do primeiro tempo? Olha, eu tive uma boa impressão inicial do jogo, nos primeiros minutos. Eu achei que o jogo ia ser bom. Começou no ritmo forte pra caramba, dos dois times, disputando a bola, muita correria, alguns espaços. Falei, pô, esse jogo vai ser interessante de assistir. Né? Com 3 minutos, teve uma bola na mão ali do Borré dentro da área. A arbitragem não marca o pênalti, eu acho que acertou, embora a bola tenha. O Borré estava com a mão esticada, mas na altura do peito, então ele não tira vantagem. Então a arbitragem, ao meu ver, teve uma decisão correta. Aos 4 minutos, o Inter assustou no chute de fora da área, mas a partir dos 15, 20, gente, o ritmo caiu e o jogo ficou ruim, mas muito ruim, o que era bom para o Fluminense. Ficasse ruim de 0-0, maravilhoso. O Fluminense teve uma chance ali, a única do primeiro tempo, aos 35, numa chapada do Martinelli, que ele tira muito do goleiro, ela vai à esquerda. Olha, foi duro o primeiro tempo, de assistir. Tanto que eu só falei esses dois lances. O chute do Inter aos 4 e do Martinelli aos 35. Foi mais 45 minutos de maus tratos à bola. Uma coisa horrorosa no Maracanã. Já tinha sido assim no Beira-Rio, jogo bem ruim entre os dois times. Internacional e Fluminense nem pareciam postulantes a título, se é que ainda são, no caso o Fluminense. Como maltratar a bola? Uma infinidade de erros de passe, de tomadas de decisões erradas. A marcação estava ajustada, mas também com tanto erro de passe, facilitou para o sistema defensivo do Flu e também do Inter. Eu fiquei muito feliz de o árbitro ter apitado o final do primeiro tempo. Ele ainda deu 6 minutos. Eu falei, nossa senhora, acaba logo esse jogo, tá 0-0, tá favorável para a gente. Eu tenho até dificuldade de apontar quem foi o melhor do primeiro tempo, talvez o menos pior, mas vamos deixar isso para o final do jogo, para avaliar quem foi bem e quem foi mal. Então, gente, o primeiro tempo, o resumo é um horror, um trem fantasma, um filme de terror que os mais de 30 mil acompanharam no Maracanã e milhões espalhados pelo Brasil e pelo mundo em suas casas. Um negócio triste, né? A transmissão da Globo, para poder não desvalorizar o produto, teve que rebolar para dizer que o jogo foi uma porcaria. E foi uma porcaria. Triste, muito triste mesmo. Vocês sabem, eu sou um cara, eu gosto de futebol, eu sou fluminense porque eu gosto de futebol. Eu não sou futebol porque eu gosto de Fluminense. Eu adoro futebol. Futebol tem que ser bom. Mas com a escalação que o Renato colocou, com as peças que o Fluminense tem, o Internacional, que também é um time fraco, tem um treinador fraco, e com muitas peças em péssima fase, não poderia ser diferente. E a história do segundo tempo? O Fluminense não criava nada, até que marcava, porque, como eu falei, facilitava pelos erros de passe em profusão do adversário e dele próprio Fluminense. O Renato pensou o seguinte: bom, vou colocar o Lima para ver se melhora. Vou tirar o Nonato e botar o Lima. Ele tinha um Ganso para tentar controlar o jogo, o Fluminense não conseguia, mas não, vamos colocar o Lima. Não deu nem para ficar puto com a entrada do Lima, porque com 30 segundos o Ronaldo deu uma, não é nem ajudinha, uma ajudona. Né? Ele erra ali o passe, tenta pegar a bola. Eu não entendi muito bem o que ele fez. O Everaldo tem o mérito de brigar pela bola, recuperou, tocou para o Canóbio chutou bem à direita do Rocher, 1-0 Fluminense. E aí a gente vai lembrar, né? O Internacional tem vários heróis na história recente, heróis tricolores, né? Como não lembrar de Ener Valencia e René na Libertadores. No jogo de ida, Bernabé falhou, Vitão falhou e hoje foi o Ronaldo. Então, um beijo muito carinhoso para todos esses torcedores, esses jogadores do Internacional. O Internacional não tem como ter raiva do Internacional, está aqui no coração, sempre nos ajudando nos momentos mais difíceis.
O jogo, você pensa 1-0 Fluminense, pô, tá 3-1 no agregado, o jogo vai ficar tranquilo. Vão surgir espaços e o Roger Machado começa a empilhar o time de atacante. Ele teve muitos problemas físicos, né? Ele perde 3 atletas por questões médicas, problema dele. E aí ele empilha o time de atacante e eu pensei, pô, o Renato vai vir uma luz do céu e vai iluminar o Renato. Cara, vou botar o Ganso aqui para a gente controlar o jogo, cadenciar quando necessário, acelerar quando for preciso. Tem espaço aqui no meio. Não. O tempo passa, o Everaldo quase faz um golaço de falta. E aí, o jogo, mesmo assim, não estava difícil para o Fluminense. O jogo era ruim, o jogo era muito ruim, mas não era difícil para o Fluminense. O Internacional não ameaçava, o Fábio não fazia defesa. Apesar do jogo péssimo, 3-1 no agregado, estava show. Até que o Manuel resolve dar emoção, quem diria, né? Ele faz um pênalti totalmente desnecessário, estrambelhado, chegou atrasado, todo errado, calçou o lateral argentino. O Alan Patrick bate com paradinha, bateu mal pra caramba, o Fábio pegou, mas o árbitro resolveu entrar em cena, mandou voltar. Mandou voltar. E aqui a minha opinião. Eu discordo dessa decisão da arbitragem. Depois o Alan Patrick, ele até repete o canto, faz o gol. Porque a paradinha do Alan Patrick, ela desarmou completamente o movimento natural do Fábio. E aí fez com que ele se adiantasse. E aí, ao invés de ele privilegiar não é exatamente a palavra, mas, ora, é entender o jogo. Paradinha não é permitido. Ou é, e eu não estou sabendo. Então, aquele movimento natural do Fábio, ele se perde quando o Alan Patrick faz aquela paradinha. O árbitro manda voltar, o Alan Patrick bate gol. Eu discordei dessa decisão na arbitragem. Não acho que ele deveria ter voltado o lance. Vocês fiquem à vontade para concordar ou não. Enfim, o Alan Patrick fez o gol 1-1 e a gente pensou, agora que o bicho vai pegar. A transmissão da Globo fala, Renato chamou o Thiago Santos. Eu falei, não é possível, cara. Com 20 minutos vai entrar Thiago Santos com mais, sei lá, 30 minutos por jogar. Mas o Renato, aos 27, ele tira o Serna. Aí o show do Renato começa, né, gente? O Renato começa a fazer um monte de cagada. Ele tira o Serna para botar o Keno. Por quê? Porque ele quer manter o Canóbio ali, que não joga nada, mas para poder marcar o lateral. Renato já não queria jogo com essa mexida. Que isso fique muito claro. Pelo menos para mim ficou muito claro. Era para ter mantido o ponta mais qualificado que ele tem, não. Ele prefere manter lá o pontinho que fica correndo atrás do lateral. 1-1 para ele estava maravilhoso. Aos 35, aí o Renato abandona o jogo de vez, assim, quando ele bota Thiago Santos e o Bernal nos lugares do Hércules e Martinelli. Assim, essa cagada dupla só não custou uma desclassificação porque o Internacional conseguiu ser pior do que a gente. O que ele fez, gente? Óbvio, o Lulante. Ele chamou o Internacional. O Internacional, por favor, me ataque. E foi o que o Internacional fez. Sem organização, muito nervosismo, com falta de qualidade, ainda bem. Mas as mexidas do Renato foram absurdas. O Inter teve 2 chances, na verdade. Uma cabeçada do Vitão aos 38 e aos 47 o cruzamento do Bernabé, que o Juninho estica o pé e a bola vai por cima. Aí aos 49, o jogo quase acabando, o árbitro deu 9 de acréscimo, ele tira o Everaldo para colocar o Ganso para ficar segurando a bola lá na frente. A pressão do Internacional continuou, mas sem finalizar, sem perigo. E aí, vamos recorrer aqui à thumb desse domínio e passa. Passou o menos pior. A torcida gritou, vamos ser campeões, e claro, tá no direito dela, o Fluminense classificou, eliminou um clube grande como ele, mas o recado que o Fluminense passou nesses 2 jogos, isso pode mudar, claro, com contratações, com o retorno dos jogadores que estão lesionados, mas o recado é, esse Fluminense, que elimina o Internacional em 2 jogos horrorosos, não é postulante a título da Copa do Brasil, em que pese toda a qualidade de imponderável que existem nas Copas. Eu sempre digo aqui, você não precisa se planejar bem, você não precisa fazer tudo certinho, nem jogar um grande futebol para ganhar a Copa. Talvez você, sabendo jogar os jogos, e aí é jogo a jogo mesmo, você faz estratégias interessantes ali e vai levando. Mas em algum momento é importante jogar futebol, né? É importante ter qualidade, e o Fluminense não mostrou isso hoje. De novo, só
fomos classificados porque o adversário foi pior. Então, o nosso mérito foi ter conseguido ser menos pior do que esse Internacional combalido. Horroroso. Se eu fosse torcedor do Inter, eu estaria ainda mais preocupado. Então, esse jogo mostrou mais uma vez a carência do elenco, a limitação evidente do treinador. É um treinador que faz o trivial, que qualquer um de vocês faria isso, né? Que não precisa estudar, não precisa ir para a Europa, né? Como ele diz, um cara que ganha quase 2 milhões de reais, né? Fazer mudanças ali que prejudicaram o Fluminense, que já não era bom, uma escalação ruim, uma escalação covarde, mexidas covardes. A gente não estava enfrentando nenhuma grande seleção e que pese a grandeza do Internacional, mas é um time limitado, é um time com problemas táticos, técnicos, físicos, e a gente tornou uma classificação que tinha tudo para ser tranquila, mesmo não jogando bem, né? Um Deus nos acuda nesse finalzinho, repetindo desnecessariamente. Falta elenco, falta material humano e falta trabalho na beira de campo também. O Fluminense tem um mau treinador, um treinador ruim, né? E isso pode colocar tudo a perder. Gente, deixa eu só colocar aqui o carregador, senão eu desliga tudo aqui, um momentinho. Ainda bem que apitou aqui agora, que senão, bicho, ia ter que desligar e demorar pra caramba para poder voltar. Então, assim, gente, eu entendo o torcedor tricolor que tá animado. O Fluminense está entre os 8 da Copa do Brasil, tá brigando pelo título na teoria, mas a sensação que eu saio desses 2 jogos é de, assim, desesperança. Eu tô desesperançoso, né? Claro, 2007, na nossa única conquista, foi até pior do que isso. O Fluminense estava passando sufoco com times de Série B, Série C. O Fluminense se classifica na Copa do Brasil contra o América de Natal com uma derrota no Maracanã. Pena contra a Brasiliense, Atlético Paranaense, Bahia. Bahia estava na Série B ou Série C, classifica com 2 empates naquela ocasião. O gol como visitante, ele tinha peso duplo, né? A gente faz uma final com um bom time do Figueirense, mas vamos lá, era o Figueirense. Então dá para ser campeão assim, jogando desse jeito? Dá. Dá. As Copas, o Fluminense mostrou que é possível. As Copas permitem isso. Mas não dá para ficar jogando, né, com o acaso, com a sorte, com o imponderável o tempo todo. Vamos ter agora sorteio, pode ser que a gente pegue, por exemplo, o Atlético Paranaense, que classificou nos pênaltis com o São Paulo hoje. O Bahia, são adversários bem acessíveis. Então, e como eu falei, as grandes forças, Palmeiras e Flamengo, estão fora, então abre um leque de opções para a gente, dá uma pontinha de crença, mas quando eu vejo esses 2 jogos, cara, eu falo, cara, ou contrata muito em quantidade e qualidade e vê o que dá, mas eu sinceramente, acabou o jogo, eu não fiquei com a sensação boa. De verdade. Eu queria falar aqui diferente, eu já estava até. Converso muito com o Guigão, do Tricolor Fanático, durante os jogos. Eu até brinquei com ele quando o Fluminense fez um gol. Eu falei assim: ele escreveu um negócio legal, deixa eu até pegar aqui. Ele escreveu assim: alguma coisa sobre o ano de 1992, que o Fluminense tá pago. Eu até brinquei com ele, eu falei, cara, vai ser o título da minha thumb. 92 tá pago. Né, com tantos jogadores do Internacional que erraram contra a gente. Mas depois desse jogo, me desculpe, a sensação ela não é boa. Isso quer dizer o quê? Que o Fluminense não possa mudar esse quadro? Não pode. Principalmente se vierem reforços. E o Renato ser mais corajoso. O Renato tem condições, assim, claro, o elenco é limitado, não foi ele que fez. O elenco não foi ele que montou. Cara, mas são sempre as mesmas substituições. Em um jogo que ele acha mais difícil, o Ganso não pode entrar. Aí bota o Lima. Aí 3 volantes, aí o Canóbio. Sim.
Eu não consigo olhar para o Renato, embora ele seja cagão pra caramba em Copa, e falar, não, agora com esses reforços aqui vai chegar o argentino lá, como é o nome dele? Lúcio Acosta, vai chegar o Santi Moreno, tá no imbróglio danado, as coisas vão começar a melhorar. Eu não consigo olhar para o Renato e ver ele fazer isso. Capaz dele pegar esse argentino e botar do lado do campo, que vai ser um crime, esse Santi Moreno para jogar no meio. Assim, eu não confio. Eu fiquei desesperançoso, não apenas com esse jogo de hoje, mas com o jogo lá do Beira-Rio também, que o Fluminense não jogou bem. Ah, esqueci de dizer sobre o carinho pelo Internacional. O Internacional ressuscitou o Everaldo, gente. E ressuscitou mesmo. Porque se passou menos pior hoje, o Everaldo talvez tenha sido o jogador menos pior que esteve em campo hoje. Achei que ele fez bem o pivô, brigou pela bola do gol, desafogou o time muitas vezes, quase fez um golaço de falta. O Everaldo hoje jogou bem. Achei que talvez, não vou dizer que jogar bem é forte, né? É forte, né? Mas eu acho que de tanta coisa horrorosa que a gente viu hoje, eu não tenho que reclamar do Everaldo, não. E temos que agradecer o Internacional, que recuperou um jogador que estava fedendo a peixe, que a torcida já não aguentava mais. Ou não é verdade? Então, gente, é isso. Satisfação pela classificação. A Copa do Brasil está mais acessível, isso é fato, mas eu não consigo ter esperança com esse time. Eu espero que com os reforços que vierem, ou se vierem, que alguma entidade espiritual ilumine a cabeça do Renato para que a gente tenha decisões melhores contra o próximo adversário, os próximos que vierem.